Não tem jeito. A partir de hoje, o K2 não tem mais amigos na Igreja Católica. Vocês viram que a gente tá tentando começar a montar aqui o nosso cenário atrás, arranjar uma cortininha bonitinha. Meu São José Maria Escrivá tá ali no chão, coitado. Oh, meu Deus. Ele vai pra parede, mas é porque enquanto ele não tá na parede, ele fica ali aparecendo pra vocês, né? Só de meio de olho, assim, ó. Essa arte foi a arte que o Caio me deu de aniversário. Hoje eu vou falar do... Nossa, mano, que coisa. Eu não sei nem como é que eu falo do assunto. É sério, eu não sei nem como é que eu puxo o assunto. Foi assim. A Cola de Deus chamou o pastor Luca Martini pra pregar no retiro deles agora, que foi o Geração Atômica que aconteceu há uns dias atrás. Acho que foi nesse fim de semana passado, se não me engano. E isso gerou um burburinho muito grande nas redes sociais, porque muita gente achou ruim. E aqui, eu me senti na obrigação de falar com os católicos, porque eu vi muita gente dos dois lados discutindo e parece que ninguém chegou no consenso e... Vamos ver se eu consigo contribuir de alguma forma. Beleza? A Cola de Deus errou? Errou. E muito. E é difícil falar isso porque muito provavelmente eu ainda vou encontrá-los pessoalmente em outros momentos, mas alguém precisa falar. E alguém precisa fazer essa exortação. Já chegou num ponto que não é mais exortação particular, porque eu sei que muita gente já fez exortação particular e chegou num limite que não dá mais. Mas eu quero explicar pra vocês qual é o problema disso. Por que é errado chamar um pastor evangélico pra pregar no retiro? Não simplesmente pra gente começar a bater na Cola de Deus, mas simplesmente pra poder entender o que tem de problemático nessa atitude. E para isso, eu queria trazer alguns exemplos para vocês, alguns conceitos que eu acho que eu nunca falei no Santa Carona e que vai ajudar bastante. O primeiro deles é o conceito de diálogo ecumênico. O diálogo ecumênico, ele precisa acontecer, de fato, mas ele tem uma forma correta de acontecer. O diálogo ecumênico significa que nós não vamos matar as outras pessoas que não são da nossa fé, mas estamos dispostos a conversar pacificamente com elas. Você quer um exemplo de como a gente fez isso? Eu e o Tobias conhecemos o Iago Martins. Já ouviu falar dele? Do 2D de Teologia? Inclusive tá até famosinho agora por causa daquele livro, né? Foi até no Pânico na rádio. Nós já tomamos até um café demorado com ele num hotel aqui em Anápolis. Já conversei com ele por telefone. Já tirei foto com ele. Eu não sei se eu vou achar foto. Se eu achar, eu coloco aí pra vocês verem. E foi um momento muito interessante. Eu diria até que o Iago não é um amigo, mas ele é um colega. Ele é uma pessoa que eu consigo puxar no telefone aqui e conversar com ele tranquilamente. Se eu encontrasse com ele na rua, com certeza a gente teria muitos assuntos. Isso é um diálogo ecumênico. Sim, bem simplificadamente explicando. Agora, entre eu ter uma conversa com o Iago e eu chamar ele para pregar no meu retiro, tem um oceano de diferença. Por um motivo específico. O Iago Martins não é uma pregação segura para os fiéis que estão sobre a minha responsabilidade. E é sobre isso que eu quero explicar o conceito de dogma para vocês todos que estão me assistindo. O dogma, ele é uma verdade irrefutável de fé. Ele é uma verdade que não se discute mais. E por que ela é uma verdade que não se discute? Porque já se discutiu antes. Por exemplo, se você for ver o caso da união hipostática, né, das duas naturezas de Jesus Cristo. Quando a igreja colocou o dogma de que Deus tem duas naturezas, essas duas naturezas não se transformam e não se misturam, ela estava colocando uma pedra sobre uma discussão que estava rolando há mais de séculos. Várias heresias colocavam hipóteses diferentes. Umas falavam que Jesus era só homem, outros falavam que Jesus era só Deus, outros falavam que Jesus era um homem com a mente divina, e aí virava uma bagunça. A igreja, quando colocou esse dogma, colocou uma pedra sobre esse assunto. E por que ela colocou uma pedra sobre esse assunto? Porque esse é um assunto que não pode ter dúvidas. Existem assuntos na fé católica que você não pode ter dúvida. Você tem que saber como é, porque senão a sua fé está em risco, entendeu? Por exemplo, quando a igreja fala que o comunismo é ruim, entende? Mas ela também fala que a direita tem seu lado ruim, o capitalismo também tem coisas ruins. Mas não existe nenhum documento que ser de direita ou ser de esquerda é discutível na igreja. Entenda o que eu tô querendo dizer? Não é um dogma, tá? Não é um dogma católico. Por quê? Porque isso não é fundamento da fé do católico. Entenda o que eu tô querendo dizer, tá? Entra na minha mensagem, porque tem gente que já para de assistir e já vai bostejar nos comentários. Calma, tá bom? Esse ponto político não é um dogma, porque não é fundamento da fé. Agora, a natureza de Jesus é um fundamento da fé. Os católicos não podem ter dúvidas sobre isso. Então ela coloca esse alicerce. A mesma coisa acontece quando você vai discutir Imaculada Conceição. Houve discussões a respeito disso e a igreja colocou uma pedra sobre o assunto para que os católicos tivessem segurança da fé que eles estão vivendo. Então vamos entender que o dogma, ele é uma margem de segurança, ele é um alicerce que o católico tem para que a fé dele não caia. O dogma ajuda a igreja católica a ser una. Ela é uma das coisas
que mantêm a unidade da igreja. E ela garante também a segurança da pregação apostólica. Quando nós temos todos os dogmas respeitados numa pregação, a pregação é genuinamente católica. Se algum desses dogmas são desrespeitados numa pregação, aquela pregação já é insegura. Você já está colocando os seus fiéis em risco. Basicamente, é como se fosse a Anvisa colocando regras para abrir um restaurante. Então a igreja católica fala, para uma pregação ser católica, ela tem que respeitar essa margem de segurança aqui, que são os dogmas católicos. A igreja faz isso para preservar os fiéis. E vale lembrar, as coisas não são verdade porque a igreja proclamou o dogma, tá? Mas a igreja proclamou o dogma porque são verdade. Então muitas coisas a igreja já sabe desde a igreja primitiva. O dogma formal é simplesmente para definir esses limites a serem percorridos. Agora, todo mundo sabe que qualquer evangélico que se preze não está de acordo com todos os dogmas da igreja católica. E aí, vale lembrar, tem uns que têm menos restrições, outros têm mais, mas todos estão, de alguma forma, contra alguns dos dogmas. Todos estão, por exemplo, contra os dogmas da igreja. Todos os evangélicos são contra os dogmas de Nossa Senhora. Então, não existe situação aonde uma pregação de um evangélico vai ser segura para um católico. Não existe. Não vai existir ocasião onde a pregação de um evangélico vai ser tranquila para um católico ouvir. Entende a lógica da coisa? Então, quando a Cola de Deus coloca os seus fiéis para receberem uma instrução do Lucas Martini, ele está colocando esses fiéis em risco de maneira desnecessária. E isso é gravíssimo. Eu queria até trazer um exemplo aqui para vocês. Vocês viram um meme que rolou do Eric Jacan aqui, dia desse pra trás, né? Um tempo pra trás no YouTube. Porque o Eric Jacan foi num restaurante e descobriu que os caras estavam desligando o freezer de madrugada e ligando durante o dia. Então, durante 12 horas o freezer ficava desligado. O Eric Jacan ficou tão louco da cabeça que ele achou que era uma pegadinha o negócio. De tão absurdo que era. Porque isso rompe todos os protocolos de segurança que existem na alimentação. A chance de alguém se dar mal é muito grande. É muito. Ele tá colocando os clientes num risco que é imensurável. Compreende? A Cola de Deus, quando coloca um pastor evangélico pra pregar, ela literalmente está desligando o freezer de madrugada. Ela tá colocando os fiéis num risco desnecessário em nome de um falso ecumenismo, que não é ecumenismo. Não é assim que se faz ecumenismo. Eu não tô falando que você tem que brigar com os evangélicos, sair no tapa com eles. Não é nada a ver. Mas colocar eles pra pregar no retiro, meu Deus, isso é muito arriscado. Muito arriscado. E provavelmente, eu tô vendo no Twitter aí, muita gente falando, mas o pessoal fica falando aí, mas eu sou da Cola de Deus e eu amo Nossa Senhora, eu não vou deixar de ser católico. Sim, beleza. E existem clientes daquele restaurante do freezer desligado que não morreram por causa da carne descongelada, saca? Mas mesmo assim o risco está evidente. E por isso a igreja católica coloca com tanto zelo os fiéis católicos como se a igreja é uma mãe. Já viu uma mãe segurando o filho no colo? A igreja, quando ela segura o filho no colo, ela segura com todo o carinho. Ela protege de todos os lados, porque é o precioso dela. E nós, como igreja, nós temos que ter esse zelo pelos fiéis. A gente não pode colocá-los em risco dessa forma. Por isso que quando nós temos um canal tipo Santa Carona aqui, a gente está sugestionável a erros. E vale lembrar, o problema não é errar. O problema é permanecer no erro. Porque errar, todo mundo erra. E aqui eu vou até fazer um disclaimer. Eu errei dia desses pra trás. Teve uns vídeos meus aí de uns meses pra trás que eu recebi uma correção do meu bispo. E não foi o meu padre, foi o meu bispo que mandou uma carta falando que tava errado o jeito que eu fiz. E eu pedi desculpa e tive que tomar as providências cabíveis. Eu tive que tomar a atitude correta, entende? Todo mundo erra. O problema é quando você quer continuar nesse erro e permanecer nele como se numa teimosia barata que não faz o menor sentido. O católico, ele tem que ter a capacidade de reconhecer as suas falhas. Isso faz parte do catolicismo. O exame de consciência e a confissão faz parte da rotina do católico. E não só do fiel católico, mas das instituições católicas. No Santa Carona, enquanto canal, uma ordem, uma comunidade de vida, ou o que seja, precisa estar num eterno exame de consciência. O problema não é a amizade do Colo de Deus com o Lucas Martini. O problema é colocar ele para pregar no retiro. Isso não está certo. Nem um pouco certo. Isso não tem como estar em nenhuma forma plausível. Não tem como ser plausível isso. E a gente já tem vários exemplos passados de coisas assim. Esse ano ainda, a gente teve aquele pastorzinho bonitinho lá, worshipeiro, que todo mundo gostava, que ele tinha umas pregação bonitinha no Instagram, falou mal de Nossa Senhora dia desses pra trás. O pastor Cláudio Duarte, que descaradamente copia o Padre Léo, e chega a me arrepia isso, porque, Nossa Senhora, Padre Léo, gente, pelo amor de Deus, Padre Léo é o
o pregador brasileiro e o pastor fazendo um negócio desse. Os católicos ficaram todos empolgados com ele, porque ele era engraçado, que não sei o quê. Olha o que deu também. Falou de Nossa Senhora do mesmo jeito. Eu acho que a postura que nós temos que ter diante dos evangélicos é falar pra eles: ei, nós não vamos nos matar, nós podemos ser amigos, inclusive. Não tem problema nisso. Mas vocês não podem pregar nos nossos retiros. E se eles ficarem chateados e perguntarem por que eles não podem pregar, aí é hora de olhar nos olhos deles e dizer: acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada. Se você entendeu o que eu quis dizer, clica no joinha. E eu espero que não se torne um ringue de briga de galo esse comentário aqui embaixo. Mas é necessário que a gente tenha a parcimônia. Nem tanto lá, nem tanto cá. Deus mora na temperança. É lá que a gente encontra o Senhor. Beijo no coração e tchau.